Glória a Deus, aleluia, vamos. Daniel 9, a partir do versículo 20, irmãos. Amém? Amém. Então diz assim: falava eu ainda, e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel. Eu lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo nome santo do meu Deus. Falava eu, falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fins aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir ao príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempo angustioso. Depois das 72 semanas, será morto ungido. Olha o que eu falei para vocês, do que o Senhor falou comigo hoje. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele ficará firme em aliança com muitos por uma semana. A metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre as asas das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Curva sua cabeça e peça para Deus falar com você, que eu vou pedir para ele falar comigo. Porque é tremenda essa palavra, irmãos. Amém, irmãos? Eu não sabia a palavra que eu ia trazer. Como eu disse para vocês, eu não viria. Mas chegando aqui, o Senhor me deu a palavra. Na hora que os varões cantavam. Então aqui já começa no versículo 20, irmãos. Certo? Tudo aquilo que eu falei no começo, quando eu peguei esse microfone. Sobre um se interessar pelo outro. Eu nasci
fui criada numa igreja, 19 anos, onde o pastor, um pastor, que era responsável pela Igreja Maravilha de Jesus, quando era na segunda-feira, se um dos irmãos não tivesse ido para a igreja, ele batia no portão para saber o que é que tinha acontecido. Acabou isso, viu, irmãos? Acabou isso. Acabou. E aqui a palavra diz assim: falava eu ainda, isso é Daniel falando, falava eu ainda, orava e confessava o meu pecado. Ótimo. Ele falava e confessava o pecado dele. Nós vamos continuar. E o pecado do meu povo de Israel. O dirigente, o homem de Deus, o homem que se diz homem de Deus, a mulher de Deus, porque o homem de Deus é homem e mulher, porque para Deus não tem essa história não, certo? Para Deus não tem essa história não. Ah, porque a mulher não pode fazer isso, certo? O homem não pode fazer. Só tem uma coisa que a mulher ainda não pode fazer, não sei até quando, certo? Só tem uma coisa, certo? Eu não vou falar agora, certo? Mas tudo que um homem faz, a mulher pode fazer. Certo? Então, quando fala homem, é homem e mulher. Aqui ele diz: eu buscava perdão pelos meus pecados, pelo pecado do meu povo. Você falava com o rapaz que estava aqui, eu não sei qual dos jovens que estava junto comigo. Eu falei: rapaz, você está com unção de pastor. Quem estava junto comigo aqui? Tinha alguém, tinha algum dos obreiros aqui junto comigo? Era só deles lá, só deles. Eles estavam aqui. Eu falei: rapaz, você está com unção de pastor. Mas não espere te ungir pastor, não. E depois você dá um chute na vareta, tá? Porque assim está acontecendo, irmãos. Primeiro eu vou lhe usar para ficar em pé. Depois que eu ficar em pé, eu não preciso mais de você. Aqui, ele nos dá uma lição. Eu orava pelo meu pecado e pelo pecado do meu povo. Aleluia. Pastores, dirigentes de grupo, esses são o seu povo. Vocês não podem orar só por vocês. Tem que orar por eles também. Ah, mas tem hora que ó. Sim, tem hora que ó. Mas nessa hora que ó, ele disse assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que estão fazendo. E ele estava morrendo crucificado. A gente é homem, irmãos. Mas Jesus é santo. Aleluia. E Jesus era bravo. Não pensa que Jesus era manso, não. Jesus era bravo. Quando ele tinha que chamar atenção, ele chamava atenção. Mas tem uma coisa, irmãos. Tem uma coisa com Jesus. Ultimamente, o povo faz assim. Vem para a casa de Deus. Depois vai embora, né? Depois volta. Depois vai embora. Aí fala assim: ah, ninguém liga para mim. Jesus Cristo, eu nunca ouvi. Nesses 66 livros da Bíblia, eu ainda não vi. A não ser, como foi pregado aqui, na quinta-feira, ele ia para ressuscitar os mortos. Ele ia atrás dos defuntos. Mas eu nunca vi Jesus Cristo sair correndo atrás dos rebeldes. Ele sentava numa pedra, ele sentava no monte, ele sentava e a multidão vinha até ele. O povo agora quer assim, sabe? Que a gente dá o melzinho na boca deles. Não é assim não, moço. Certo? Ah, mas fulano não veio atrás de mim.
Mas você sabe como é que está fulano também? E aqui ele dizia assim: lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo do meu Deus. Aonde que é o Monte Santo para você? O Monte Santo pode ser o seu quarto. O pregador de quinta-feira à noite, ele falou algo que eu cansei de fazer isso, irmãos. Olha que eu tenho uma casa grande, mas eu cansei de fazer isso. Não tinha como orar meia-noite, para não acordar a majestade. Não é a majestade sabiá, não, viu, irmãos? Aí o que eu fazia? Eu ia para o banheiro, dobrava meu joelho no banheiro para orar meia-noite. Aonde é o Monte Santo para você? Ah, mas eu tenho que ir no monte. Mas não é só lá o monte, aquele monte. Às vezes você vai lá no monte e não acontece nada. Às vezes você está dentro do seu quarto e você vê a glória do Senhor. Amém. Amém. Às vezes você está dentro do seu banheiro e você vê a glória do Senhor. Um dia alguém falou assim: ai, eu tenho que me segurar, porque às vezes eu estou tomando banho, estou lá embaixo do chuveiro e tenho que me segurar, porque o Espírito Santo quer me usar falando em língua assim, mas eu estou pelado. Eu falei: mas você nasceu de roupa? Mas você nasceu de roupa? Adão e Eva viviam de roupa no paraíso? Se eles quisessem falar em língua estranha, não podia. Estavam nu. Sabe, irmãos, é muita falta de sabedoria bíblica. E a Bíblia não é difícil de você entender. É só você orar primeiro para depois ler. E aí, se você não entender, você vai ler outra vez. Até que uma hora, Jesus vai ficar com essa sacola cheia e falar: vou explicar para esse menino. Então aqui, ele orava no Monte Santo. Daniel orava no Monte Santo. Mas a palavra nos diz que ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes. Então vamos dizer assim, porque se nós formos entrar, que não veio o caso, se a gente for entrar no hebraico de Jesus Cristo, né? Naquela época, o dia começava 1h da manhã. É 1h da manhã. O dia começava. Agora os outros mudaram, começa às 6. Das 6 às 6. Então vamos falar do tempo de agora. Daniel orava às 6 horas da manhã. Né? Depois orava. Vamos falar do tempo de agora, porque a Bíblia fala, ora nona. Orava às 6 horas da manhã, depois orava meio-dia, depois orava às 6 horas da tarde. 3 vezes. Vamos dizer que era assim. Que é o jeito que nós sabemos orar agora. Né? Vocês já pensaram se toda essa hora que ele fosse orar? Ele orava todos os dias. Ele fez um monte, lá para o Pico do Jaraguá. Olha aqui no 18, vai para o Pico do Jaraguá. Foi 6 horas da manhã. Quando ele chegava em casa, tinha que voltar para orar meio-dia. Aí quando ele voltava, que ele chegava em casa, tinha que voltar para orar 6 horas. Ele não fazia mais nada. Qual é o monte que você tem orado? O monte pode ser seu quarto. O monte pode ser sua cozinha. O monte pode ser o seu banheiro. O monte pode ser o corredor da tua casa. Mas você tem que orar. E o interessante, você não tem que orar só por você. Você tem que pedir por você e por aqueles que você conhece. Porque todos que estamos aqui temos pecado, viu, irmãos? Se não tivéssemos pecado, não estaríamos mais aqui. Porque a minha Bíblia diz, eu tenho certeza que a sua também diz, que quando nós chegarmos à estatura perfeita, nós não ficamos nesse mundo. Ele nos recorre. Para nós o quê? Para acontecer o que conosco? Para nós não entrarmos nas imundícies desse mundo, que aí nós
já estamos preparados. É por isso que o Senhor está recolhendo o povo dele, viu, irmãos? Certo? E está recolhendo jovens, irmãos. Está recolhendo jovens, está recolhendo crianças. Para a criança não se perder nesse mundo velho. Para os jovens não se perderem. Certo? Vamos abrir os olhos. Vamos continuar, irmãos. Falava eu. Quem falava? Daniel. Falava eu. Digo, falava ainda na oração. Aleluia. Quantas vezes você tem falado na oração? Ou você tem falado, você tem reclamado para alguém a situação? Reclamar para alguém não é orar, é reclamar. Agora, falar com Jesus vai ter resposta. Aleluia. Falar com Jesus vai ter resposta, irmãos. Vai ter resposta. E resposta perfeita, fiel e verdadeira. Aleluia. Ele diz aqui assim: falava ainda na oração quando o homem Gabriel. Quem era Gabriel? Quem é o homem Gabriel? É o anjo que assiste diante de Deus. E esse anjo está aqui, ó, para levar a tua súplica, para levar os teus pedidos, para levar a sua intenção diante do Mestre. Glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo desce e sobe, levando as nossas petições. E esse anjo é o anjo Gabriel. E ele diz: o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão, ao princípio veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde. Ué, mas nós temos café da tarde, né? Lanchinho, né? É a oração que ele fazia à tarde. Porque a hora nona naquele tempo era 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Era a oração que ele fazia. Nós não temos tempo, nós só temos tempo, irmãos, para nós. Nós não temos tempo para Deus. Por isso que tudo isso está acontecendo no mundo. Mas o anjo visitou ele na hora que ele estava orando, na hora que ele estava se sacrificando. Porque você dobrar o teu joelho no chão muitas vezes é sacrifício. Esses dias eu sei quem foi que dobrou o joelho no chão e não conseguia levantar. Estou quase assim, viu, irmãos? Não conseguia levantar. Aqui é sacrifício. Mas Deus, Ele abençoa você nesse sacrifício. É um sacrifício santo. Eu não aceito, irmão. Se você quiser fazer, você faça. Eu não aceito. Eu vou fazer um jejum de uma semana de não tomar café. Aí eu gosto muito de chocolate. Mas uma semana eu vou ficar sem comer chocolate. Isso não é jejum, irmãos. Jesus Cristo, Ele jejuou 40 aqui, 40 ali, sem tomar nem água. E a Bíblia diz que Satanás foi tentá-lo, porque ele estava fraco na carne. Mas não no espírito. E quando você está fraco na carne e forte no espírito, não tem para ninguém. Eu vou falar com Maria Augusta. Maria Augusta é velha igual eu, sabe, irmão? Ela não gosta não, mas ela é. Mas ela é do tempo de Maria Gorda. Maria Augusta, quantas vezes o povo subia lá em cima, Maria Gorda no leito, estava doente, e ela orava e o povo recebia a bênção. A carne dela estava... Sim ou não? A carne dela estava fraca, mas ela vivia em oração, o espírito estava forte. Então, quando o seu espírito está forte,
Deus responde as suas orações. Aleluia. Seja para quem for. E ele aqui, ele via na oração dele, ele via no sacrifício dele, ele via o anjo Gabriel. Eu queria ver o anjo. Eu queria ver, você queria? Então se esforce a ter de ânimo. Amém. Josué, esforce a ter de ânimo, não te mandei eu. Não passe nem te espantes. Gideão, tu vai ganhar a guerra com esses 300. Mas só 300 é que eu estou amo que é, mas é com 300. Porque o espírito estava forte, a carne pode ser fraca, irmão, mas o espírito estando forte. Davi cheirava ovelha. Os guerreiros estavam tudo ali, tudo armado. Davi chega com a marmita de comida dos irmãos e fala: o que é isso? Vocês estão escondendo ninguém? Porque na certa ele ficava lá com as ovelhas, tocando a sua harpa, glorificando a Deus, e ele estava forte. Abaixa aí, Davi, abaixa aí. Não está vendo? Olha, quem? Aqueles circuncisos? Quem é aqueles circuncisos? Deixa que eu vou lá. Aleluia. Larga a ser menino. Todos guerreiros. Guerreiros de nome. Guerreiros com armas potentes. Aleluia, Deus. Aí, Glória a Jesus. Golias foi o quê? Dá risada. Será que eu sou algum cão para você vir até mim? Eu vou cortar a tua cabeça e dar vazada. Não, você está enganado. Ainda hoje, eu vou dar a tua cabeça vazada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero Aleluia. ver assim, que aquele humão, né? Gigantão. Ele deu uma gargalhada. Né? Pera lá. Hoje se chama estilingue, naquele tempo chamava funda. Né? Até que agora, por causa desse negócio aqui, para que você só de estilingue, né? Porque os passarinhos morriam estilingada por aí, né? Lá vai. Pá, pá, pá. Forte no espírito, porque buscava Aleluia. Deus, Glória a porque Deus. glorificava a Deus, Glória a Deus. porque com certeza, mesmo que o pai dele desprezasse ele como desprezou, irmãos, a coisa que mais dói na vida da gente, o que mais dói, hein, é você ter uma pessoa na sua família que te despreza. Não tem dor pior. Não tem. Não tem dor pior. Mas como que você sabe? Você não é tonto. Você sabe quando a pessoa te despreza. As conversas da pessoa, as atitudes da pessoa. E ele era desprezado, mas com certeza ele orava. O pai e os irmãos. Aleluia, Jesus. Certo? Ele orava. E a carne dele poderia ser pouca, pequena, mas o espírito dele era forte, Glória a Deus. porque estava ungido. E o anjo Gabriel chegou até ele por causa da sua oração. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: ainda hoje, Ainda hoje. Ainda hoje. o anjo Gabriel pode chegar até você, se você crê e orar. Aleluia. Aleluia. Continuou dizendo assim: ele queria instruir-me. O anjo queria instruir Daniel. Falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Muitas vezes nós oramos Aleluia. e já queremos receber a bênção. Mas o anjo saiu para fazer ele entender o que ia acontecer depois da oração. E muitas vezes nós não aceitamos.
O que Deus quer fazer conosco? Nós queremos casa, comida, roupa lavada, 100 mil por mês e amém. Se for assim, eu sou crente. Se eu tiver que beber água com sal, eu sou crente. E muitas vezes nós temos que comer e beber água com sal. Irmãos, vocês não pensam que eu estou aqui, que eu sempre comi caviar, não, viu, irmãos? Depois de comer caviar, eu só não passei fome. Porque Deus não deixou. Certo? Mas beber chamate com pipoca cheia de caroço, já bebi, irmãos. Para estar aqui hoje. Certo? Para estar aqui hoje. E aí quando o povo viu a minha situação, começou a me ajudar. Aleluia. Aí um trazia 1 quilo de sal, outro trazia 1 quilo de farinha de trigo, Aleluia, Jesus. outro trazia 1 quilo de fubá. Glória a Deus. E aí? Vou fazer um migalho. Vou fazer um bolo. Vocês pensam que eu já não passei por isso? Eu já passei. Olha, mas você morava com o povo? Aleluia. As portas não eram abertas? Sim, mas é a hora do Senhor te abençoar. Primeiro Ele quer mostrar para você quem é Ele. Você conhece Ele? Que nós pensamos assim, Ele é o doutor da prata. Vai multiplicar o meu salário. Às vezes diminui, às vezes até para. Nós vemos o nosso irmão Jeff, estava lá bem sossegado, estava até se preparando para mudar de estado. A firma já ia mudar até para onde que era, Jefferson? Olha, está vendo? De repente o estado foi assim, vai para casa. Mas será que Deus não tem uma porta aberta para ele grande? Claro que tem. Mas Deus foi testar a fé dele. Olha para o teu irmão e diz assim: Deus está testando a tua fé. Irmãos, não tem pior coisa do que Deus mexer com a nossa saúde. Não tem, irmãos. Aleluia. Não tem luta pior do que você não ter saúde. Não tem luta pior. É duas coisas que é pior. É Deus mexer com a sua saúde e levar um ente querido seu. Essas duas coisas. Tem hora que você quer puxar os seus cabelos, sair correndo, trepar na árvore, jogar de lado de cima. Não faça isso não, que você vai morrer. Vai quebrar os ossos, não vai ficar pior. Deus está te provando. Vai topar. Assim é o cristão. Deus quer te fortalecer, mas quando você abrir a boca, não caia por terra gentil. Quando você abrir a boca, seja para você, ou seja para quem for, Aleluia. Deus cumprir. Nossa, parece que a senhora estava comigo lá em casa. Nossa, parece que o senhor estava comigo lá em casa. Não, eu não estava. O senhor não estava, mas Deus estava. Glória a Deus. E quando Deus está, Ele fala para nós a sua vida. Ele diz aqui assim: oh Jesus, 70 semanas, irmão, 70 semanas. Pensa bem, faz a conta de 70 semanas. Quantos meses são? É muitas semanas. Não é? Mas eu vou ter que esperar 70 semanas. Não, se você não quiser esperar 70 semanas, você não espera 70 semanas, vai passar 70 semanas. É a palavra.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quer dizer, ele orava para o povo, ele pedia para o povo, ele pedia perdão pelo pecado do povo, Aleluia. mas Deus determinou, aleluia, 70 semanas para resolver aquela causa. Sabe por quê, irmãos? Aleluia. Porque muitas vezes, quando Deus resolve a minha causa, na hora, eu fico todo alegre e deixo de Aleluia, glória. comparecer perante Ele. Você deixa de comparecer perante Ele. Você chega até Ele, aleluia, como se você estivesse passeando. Como se você estivesse num parque de diversão. Porque você não está precisando de nada. Você já tem tudo. Pastor Luiz Carlos, Pastor Cleber, você já tem tudo. Apóstolo, você já tem tudo. Para quê? Você só vai lá e fala assim: boa noite, Jesus. Não cai uma lágrima mais dos seus olhos. E a Bíblia diz: bem-aventurados que choram. Lá em Mateus 5. Bem-aventurados que choram. Mas eu não preciso mais chorar. Eu tenho dinheiro. Eu tenho saúde. Eu tenho uma boa casa. Eu não preciso mais chorar. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santicidade. Chico, 70 semanas estão determinadas sobre a tua casa e sobre a tua igreja. Ai, Jesus, quantas cadeiras vazias, Jesus. Calma, 70 semanas vai encher, você vai precisar por mais cadeira. Ai, minha casa, Jesus, não aguento mais o desprezo, não aguento mais. Calma, são 70 semanas só. Tem hora que na sua casa você tem vontade de entrar, não é debaixo do cobertor. Você tem vontade de entrar embaixo do colchão. E ali ficar. Vocês querem ver como o Espírito Santo está falando? Quantas pessoas concordam comigo que tem hora que dá vontade de entrar embaixo do colchão? Levanta sua mão. Não escutar nada, não ouvir nada, mas Deus está falando assim: vai passar 70 semanas e você fique deitado em cima do colchão, porque vai passar 70 semanas. O colchão é pesado, vai ficar em 70 semanas embaixo do colchão. Ele diz aqui assim ainda: para fazer cessar a transgressão, quer dizer, o pecado. Irmãos, quando ele fizer cessar o pecado, às vezes vai doer para quem está pecando, viu? Por enquanto está doendo para quem está orando. Por enquanto está doendo para quem está vendo a miséria do povo que se diz povo de Deus. Do povo que se diz eu canto para Deus. Do povo que se diz eu oro para Deus. Mas quando sai lá fora, olha, a pastora que esteve aqui, a advogada pastora que esteve aqui, ela deu uma lição nessa igreja com algumas palavrinhas só. Certo? Ela disse assim: um homem de Deus tem que ser íntegro. Ela nunca tinha nada aqui, irmãos. Não adianta você ser aqui uma coisa e lá fora ser outra. Então, porque alguma coisa estava acontecendo. Então, muitas vezes, eu faço isso. Aqui eu sou santificada, aqui eu sou santinha. Lá fora, certo? Então aqui está dizendo 70 semanas para Deus modificar a tua casa, 70 semanas para Deus modificar a tua igreja. E olha lá, nessas 70 semanas vai acontecer muita coisa. Eu não sei agora, mas eu acho que está bom, porque ela não reclamou mais. Mas precisou o filho sair de casa e ir para a rua, e morar lá fora para depois voltar. Foi ou não foi, pastor Maria José?
Agora tá bom. Então, melhorou um pouquinho, está voltando para o outro, mas está na mão do Senhor. Vocês estão entendendo, irmãos? Não adianta ter misericórdia, irmãos. Misericórdia quem tem é Deus. Ah, eu vou ter misericórdia. Quantas pessoas pegam filhos para criar? Esses dias passou na televisão. O homem casou com a mulher, que tinha já uma filha, pôs ela no nome dele. E agora o que ela fez? Se juntou com a irmã dela, que é filha do pai e da mãe, meia irmã. As duas mataram o pai por causa do dinheiro. Alguém viu isso? Eu. Mataram o pai. Ai, tadinho, está sofrendo tanto. Você pode ajudar, mas não faça isso não. Não vá além do que Deus quer que você vá. São 70 semanas. Nós estávamos ajudando um menino aqui. Certo? Ele vinha, chorava, né? Nós estávamos ajudando. O bispo Júnior, ele não era nem bispo, nem pastor, nem nada. Ele chegou a pagar para ele 1 semana de albergue para ele. Os meninos se reuniram e deram roupas para ele. Aí ele vinha aqui, roubaram todas as minhas roupas. Aí o Cezinha aqui falou assim, ele fica ali na esquina trocando a roupa e o calçado que vocês deram, ele fica ali na esquina trocando por droga. Sim ou não? Você também ajudou? Aí ele veio aqui e falou assim, ninguém vai mais ajudar você aqui. Você está brincando com a igreja. Passou um tempo, a mãe dele veio agradecer. O que vocês fizeram com meu filho, a chacoalhada que vocês deram com meu filho, ele se levantou. Está numa igreja. Está aqui. Mas está numa igreja. Às vezes eu quero ser misericordiosa com você. Você quer ser misericordiosa comigo? Depois eu puxo teu tapete, viu? Misericordioso é Deus. 70 semanas. 70 semanas diz o Senhor. Sabe entender? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. O que eu falei para vocês. Aleluia. Nós estamos orando, a ordem para orar, a ordem para orar. O anjo Gabriel está aqui para te dar vitória. Amém. Mas vai depender do teu coração, vai depender da tua mente, vai depender do que você tem na tua mente. Você tem que ter uma mente voltada a Deus, certo? Eu tenho que ser bobo? Não, você tem que ser bobo. Eu tenho que ser xarope? Não, eu não sou xarope, eu não sou boba. Agora mesmo alguém chegou lá e falou assim, deixa eu dar um abraço na apóstola. Como é que ela falou para mim? Deixa eu dar um abraço na apóstola moderninha dessa igreja. Glória a Deus. Eu não sou xarope. Aleluia. E quando eu pensar que alguém dentro da casa de Deus é xarope, que alguém é bobo, eu estou caindo na cova. Você está caindo na cova. O mundo não vai te abraçar. Quem vai te abraçar é a tua família. Quem vai te abraçar é a família de Cristo. Deus está te dando 70 semanas. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E essas 70 semanas já está se acabando. Glória a Deus. Olha aqui o que ele diz aqui. Ao príncipe 7 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustioso. Tempo angustioso, irmão. É esse tempo, o tempo de angústia. Quem trabalha, o dinheiro não está dando.
trabalha, está pior ainda. Só que tem uma coisa: aquele que está firme, orando, buscando, consagrando a sua vida ao Senhor, não está passando fome. Pode estar até comendo menos, mas não está passando fome. Certo? Porque Deus está cuidando. E ele continua dizendo assim: olha aqui, pois eu vou contar de visões que aqui nesta igreja, e visões que nós tivemos, que alguém teve no culto onde nós estávamos, na sexta-feira, à noite. Depois de 72 semanas, será morto ungido. O que foi que eu falei? Que o Senhor nesta manhã falava para mim, que Ele vai começar a recolher os ungidos. Já até começou, né, irmãos? Mas agora vai aumentar. Eu estou falando isso, eu estou queimando aqui, irmãos. Aleluia. Está descendo fogo sobre mim aqui. E já não estará, o ungido não estará. Não foi o que eu falei no começo? O ungido não estará. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Aleluia. Sexta-feira à noite, na hora da oração aqui, o Senhor falava assim: diga para o meu povo, São Paulo vai ter tsunami. Aqui, na sexta-feira. Quando nós demos a mão aqui, eu falei, o povo não pode ter um feriadinho um pouquinho prolongado, nem pede a Deus, nem nada, se pode, se não pode. Está tudo enfiando a cara, mas lá estamos. Certo? Sou os primeiros a morrer. Ah, mas não posso mais pedir? Pode, mas você tem que pedir para Deus. Certo? Você tem que pedir para Deus primeiro. Certo? Não, tudo bem. Acabou a oração. Nós fomos fazer oração nessa outra casa, à noite. Eu não vou dizer quem é, porque se a pessoa quiser, está aqui no nosso país, se quiser dizer depois, diga quem foi. A pessoa chegou, na hora que a gente fazia oração, a pessoa chegou e falou assim: olha, eu vi um monte de água que vinha contra a gente. Lá na tua casa, né? Eu vi um monte de água que vinha contra a gente, só que não afogava a gente, ficava assim, na nossa cintura. Olha o que está falando aqui. Aleluia. Dilúvio. Olha o que está falando. Enchente. Mas isso é para quem, irmãos, não está na presença do Senhor, viu? Para quem engana, você engana você mesmo, você não engana Jesus, não. Eu não engano Jesus, não, irmãos. Mulher, onde está seu marido? Não, esse que está comigo agora não é meu marido, falaste bem. Tanto foi o seu marido, esse agora não é o seu marido. Isso é uma mentira. Jesus conhece você. Jesus conhece o seu andar. Jesus conhece o seu falar. Jesus conhece o seu pensar. Tem gente que olha para a cara da gente assim, vai olhar aqui, ó. E Jesus está mostrando para a gente que aquela pessoa não gosta da gente. A pessoa está sorrindo, mas eu estou mostrando. Está sorrindo para você, mas não gosta de você. Comigo acontece isso, eu fico triste, mas fazer o quê, irmãos? Eu fico triste, mas fazer o quê? Né? Está nas mãos de Jeová. A sua vida está nas mãos de Jeová. A minha vida está na mão de Jeová. E para terminar, ele diz assim: Ele fará firme a aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. O que é abominação, irmão? Desobediência, pecado.
Certo? Irmãos, que tristeza. Que tristeza que está nesse mundo. Antigamente, quando uma moça perdia a virgindade, nem casava. Hoje multiplicou os motéis para isso. E aí vão em casa de noite, vem grilado, fazendo laranjeira e tudo. Você sabe que isso é pecado? Você sabia que isso é pecado? Sabe o que é o branco? Pureza. Minha mãe falava assim, se aparecer grávida aqui, vai casar com ele. Pureza. Agora anda na mão de um, anda na mão de outro, na mão de outro, e o outro vem dando buraco. Irmãos, estou falando que Deus está mandando ela falar. E aí, sabe o que acontece? O diabo está no meio. Aí é briga, aí é confusão, aí é separação, aí é divisão. Tudo por causa do quê? Dessa palavrinha que está aqui: abominação, desobediência. Que está determinada e se derramará sobre ele, sobre o povo. Mas hoje ainda é dia de conserto. Hoje ainda é dia de refletir. Hoje você está aqui ouvindo, não o que você queria ouvir, mas o anjo Gabriel quer levar a tua oração perante Deus hoje e te dar a vitória hoje. Ele quer levar a sua oração como uma fumaça suave nas narinas do Senhor. Amém? Amém. Conserte a sua vida. Conserte a sua vida. Vamos consertar a nossa vida. Certo, irmãos? O que é conserto na minha vida? Irmãos, muitas vezes um palavrão derruba sua bênção. Esse tempo eu falei para uma pessoa. Eu vi essa pessoa passando assim no Facebook, assim, xingando, falando umas palavras assim. Eu cheguei para a pessoa e falei assim: escuta aqui, a boca que clama por Deus, o diabo não pode usar. Ah, mas já me pegando, estava nervoso. Tá bom, estava nervoso, mas não faça mais. Porque às vezes um palavrão derruba sua bênção. Aleluia. Certo? Tudo isso é transgressão, irmãos. E aí você fala assim: eu jejuei tanto e não recebi bênção. Isaías 58 para você. Vai lá, lê Isaías 58 e vê o que significa, o que Deus quer do seu jejum. O que Deus determina no meu jejum. Amém? Amém. Você está preparado? Aleluia.